A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex e nós estamos hoje no terceiro estudo sobre nos últimos dias. Amém? Estamos entendendo um pouco de algumas coisas, conversando, entendendo assim o que erramos ou deixamos de fazer, né? Assim a gente começa a entender um pouco melhor sobre as coisas de Deus. Irmãos, ore, jejua, faça a obra de Deus corretamente. Você tem que se cuidar espiritualmente também. Bom, abre a sua Bíblia em 2 Pedro, que é o versículo chave, né, do nosso estudo. Capítulo 3 e verso 3 e 4, que diz assim: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bom, claramente já esmiuçamos e entendemos isso, né? Na realidade não temos muito o que falar dessa situação, mas nós sabemos que Cristo, Ele quer que você chegue ao pleno compreendimento da situação. Jesus não sabe nem o dia nem a hora que vai vir, mas existem muitas pessoas que falam que sabem. E isso é estranho, se o próprio filho não sabe, como é que as pessoas vão saber? Mais interessante ainda é que o próprio Cristo, ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento com a Bíblia Sagrada, mas as pessoas querem botar medo, falando que vai acontecer isso, aquele e outro. E as pessoas estão seguindo a vontade do homem, as profecias enganosas do homem. E as de Deus, ninguém faz nada. Todo mundo abandona as coisas de Deus, mas querem seguir o quê? O propósito ou a vontade do homem. Eu acredito assim que o homem, ele, lógico, né? Ele vai tentar sempre adivinhar o futuro. Sempre ele vai tentar adivinhar o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas ele não tem esse poder. Porque só Deus tem esse poder e só Deus pode passar para quem ele quiser, tá entendendo? Agora vai aparecer muitos videntes por aí afora dizendo que acertou ou adivinhou alguma coisa. Meus irmãos, charlatões ou pessoas guiadas por demônios está cheio. Não se engane. Não deixe a sua fé balançar. Olha, ele acertou. Não acertou nada não. Quem falou foi demônios. Você ainda não conhece nada do mundo espiritual e agora aparece uma pessoa dizendo que adivinhou e sabe alguma coisa e você já começa a botar a sua fé naquilo. Traindo, tirando a fé que você tinha em Deus. Não deixe criar dúvida. Amém? Nós entendemos 2 Pedro capítulo 3, 3 e 4, né? Nós já lemos também sobre 1 João 5,19, que fala que o mundo jaz no maligno, né? O mundo já está nele. Nós também entendemos lá em 2 Coríntios 4,4 que eles estão cegos, já que estão nele, também estão cegos. E nós também já lemos lá em 2 Timóteo 3, de 1 ao 5, que nós lemos ontem, sobre os que estão corrompidos. Todos aqueles que estão corrompidos, né? Pessoas que às vezes são... pessoas que são nossos amigos, que fazem parte do nosso dia a dia, eles estão corrompidos. Então, a gente não sabe lidar com essa situação, a gente acaba seguindo eles, conversando com eles, alguns casamentos se desfazem, algumas amizades se destroem, algumas igrejas fecham, por quê? A divisão, eles implantam a sua semente e depois trazem a divisão. Por isso que temos que tomar cuidado. E ontem o texto de 2 Timóteo 3, capítulo 3, do 1 ao 5, deixa bem claro para se afastar deles. Eu até fiz menção ali com o Salmo 1, para não sentar nem na roda dos escarnecedores. Sabe a hora de almoço, você senta junto com eles, eles começam a escarnecer e brincar, e você vai ser o alvo. A sua fé não pode ser tocada como eles querem tocar. Muitas pessoas estão dizendo que são de Cristo, mas não são. Muitas pessoas estão dizendo que são evangélicas, mas não são. Porque tem que haver diferença. A diferença são os frutos. É muito fácil você ver frutos de quem tem muito dinheiro assim, que eles vão simular. Não estou dizendo que isso generalizamente a todos. Não estou dizendo que sejam todos, mas olha só. A pessoa tem dinheiro, ela cria o seu fruto. Mas tem pessoas, irmãos, que você não precisa nem ver dinheiro. Eles têm seus frutos. Frutos do Espírito Santo, não é fruto do dinheiro. E aí, você vai entender que aquele é realmente homem de Deus, uma mulher de Deus. Tá entendendo? Então, se a gente se deparou com essa situação, a gente aí encontrou um mundo está no maligno, a gente viu aí que as pessoas estão cegas nele e também que eles estão totalmente corrompidos.
Mas aí vem a pergunta, o que fazer? Ei, psiu, o que fazer? Irmã, você mesmo, o que nós devemos fazer? Ei, pastor, você que está me ouvindo, o que fazer? O que vamos fazer com essa geração? Jovens que estão presos em todo tipo de jogatina, de jogos, e eles não têm infância. Não sabem o que é jogar bola, brincar, correr, se divertir. Não sabem. Por quê? Porque vivem uma infância montada pela mídia, pelo sistema. Eles não vivem como a gente já viveu. A geração de hoje pode trazer muita destruição amanhã, porque os novos de hoje são os futuros pastores de amanhã. Mas se o inimigo destruir o conhecimento deles hoje, não terá pastor amanhã. São sementes que estão sendo mortas na unha. E você está vendo tudo isso e não faz nada? Aí eu te pergunto, o que fazer? E aí você pergunta para mim, o que fazer, pastor Alex? Esse estudo eu fiz para te dar resposta. O que podemos fazer então? Veja aí 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10. E o verso 13 diz assim, capítulo 10 e o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Eu vou repetir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que os possais suportar. Quer dizer que esse escape é uma força que Deus dá de você suportar a tentação. Tá vindo um tipo de tentação sobre você, mas Deus te dá um poder que você consegue suportar aquela tentação. Aí o cara vai e cai no laço do pecado. Por quê? Porque ele ignorou essa porta de escape. Tá entendendo? Esse escape que Deus preparou, ele ignorou, então ele vai cair no pecado. Então, o que fazer? Ele vai cair porque ele, o mundo já é maligno. Ele vai cair porque ele também se tornou um cego. E ele vai cair também porque ele está corrompido junto com os outros homens que andam dessa maneira. Então, o que fazer? A pergunta vai ficar ecoando até a gente descobrir o que fazer. Pois bem, o primeiro passo para saber o que vai fazer, o primeiro passo para você resolver essa história de pessoas obstinadas ao pecado e podem arrastar você ou sua família, está em 1 Timóteo 6,11. Esse é o primeiro passo. 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 11, que diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça e piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então o primeiro passo é fugir. Toda vez que aparecer um tipo de luta dessa, você tem que fugir. A primeira coisa que você tem que fazer é fugir. E depois de fugir, pastor, seguir a justiça. Siga só o que é justo. Se você vê que é injusto, não siga. A piedade, seja piedoso com as pessoas. A fé, a caridade, seja amoroso, acredite, você pode fazer tudo isso. Só Cristo pode fazer com que você receba essa vitória. Tá entendendo? Mas para isso acontecer, você vai ter que ter fé, vai ter que acreditar. Amém? Por isso, eu convido você agora para que você ouça somente esses pequenos versículos que eu falei, e amanhã estaremos com mais um áudio, irmãos. Hoje vai ser um áudio curtinho, mas amanhã tem mais. Hoje eu quero parabenizar a irmã Mari Maciel, lá de Minas Gerais, que está fazendo aniversário, né? Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa multiplicar cada vez mais, amém? Também quero aqui hoje mandar um abraço, irmãos, para o Rodrigo e o Antônio. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém.